começará em breve. Começou. Boa noite a todos. É um prazer e uma honra tê-los aqui conosco nessa reunião. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos. No momento, eu sou o presidente da Associação Médica de Conselheiro Lafayette. E hoje vamos ter aqui uma discussão muito importante na medicina, que é a questão da prática do exercício físico e como isso impacta na saúde e na qualidade de vida. Para tanto, nós vamos ter a participação do Dr. Ramon Ferraz, que é cardiologista, ergometrista e médico do esporte. E teremos também a participação, com comentários mais na parte final, da doutora Isabela Lemos, que é endocrinologista. Ambos atuam aqui na nossa cidade, são associados da Associação Médica de Conselheiro Lafayette e estão nos ajudando aí nessa promoção da educação médica continuada. A doutora Isabela também é a coordenadora do Departamento de Endocrinologia da Associação Médica de Conselheiro Lafayette. Então, quero passar a palavra ao doutor Ramon e, na sequência, à doutora Isabela. Muito bem, muito obrigado a todos mais uma vez. Vamos lá, Ramon. Ok, então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Ramon Ferraz, como o doutor Carlos falou, sou cardiologista, ergometrista e médico do esporte. Hoje, essa discussão nossa vai ter uma relação maior com o último artigo que a gente teve da American Heart, em que comparou as atividades físicas de resistência com as atividades aeróbicas e atividades combinadas, né, que seriam as duas juntas, né, para mostrar os desfechos, né, e o que isso aí consegue modificar na qualidade de vida dos pacientes e como benefício cardiovascular em outras áreas também, tá? O meu conflito de interesse é que realmente eu sou apaixonado com esporte, né? Isso aí para quem já me conhece sabe disso. Inclusive eu estou numa fase boa, que eu estou conseguindo fazer 7 vezes por semana e conseguir manter isso aí dentro da minha rotina de horário. Por isso que a gente se encontra de madrugada na academia aí, porque é a hora que dá, mas tem que ir em algum momento, né? Então vamos lá. Primeiro vamos colocar aqui o que a Organização Mundial de Saúde considera como sedentarismo, né? Seria quem não consegue realizar uma atividade física de intensidade leve a moderada, pelo menos 50 minutos por semana. E isso impacta na estatística brasileira, porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais sedentário da América Latina. E se considerar os que eles têm de estatística mundial, seria o 5º maior do mundo com relação ao sedentarismo. E na última avaliação do IBGE, coloca-se 47% dos brasileiros, eles não conseguem atingir essa média semanal de 150 minutos, então, por definição, são considerados sedentários. E no que nesse artigo mostrou para a gente, primeiro deixando bem claro que o treinamento resistido, né, atividade de força, ela não está relacionada somente à força muscular. Mostrou que tem alguns benefícios, tem benefícios cardiovasculares, né, e, inclusive, o controle de fatores de risco para aquele paciente que ainda não teve um evento cardiovascular. E, como eu já tinha comentado, o artigo compara o treinamento resistido com o treinamento resistido associado ao treinamento aeróbico. Isso muda muito o que a gente costumava orientar, né, em consultório principalmente, que tinha aquela velha frase que falava que a atividade de resistência melhora a sua vida e a atividade aeróbica prolonga a sua vida. Isso mostra para a gente que, na verdade, essa combinação ou a própria treinamento resistido isolado,
ele também tem um benefício com relação a prolongar a vida, porque ele atua na parte cardiovascular como benefício também. E dos adultos que participam de um treinamento resistido, a gente tem hoje uma estatística que mostra que ele tem 17% menor risco de doença cardiovascular e 15% menor de todas as outras causas. Isso já considerando que ele faça somente 30 a 60 minutos por semana, nem atinge os 150 minutos semanais preconizados. E os benefícios para a saúde do treinamento resistido, que é o que a gente vai começar a falar aqui agora de imediato. Primeiro, a gente vai discutir a respeito dos fatores de risco tradicionais, o que ele vai ter um benefício com relação a isso, e fatores de risco que a gente considera como não tradicionais, são aqueles que a gente sabe que impacta no aparelho cardiovascular, mas não é o que a gente mais preconiza no atendimento de consultório. Dos tradicionais, a gente tem a pressão arterial, controle de glicemia, perfil lipídico, peso e composição corporal, e os não tradicionais, isso é melhoria de aptidão cardiorrespiratória, rigidez arterial, marcadores de inflamação, resposta fibrinolítica, função endotelial e controle de depressão e ansiedade, além de uma melhoria na qualidade de vida. E, automaticamente, o impacto no sono também. Essas evidências descritas se baseiam nos ensaios clínicos que foram randomizados e teve uma duração média desses ensaios de 2 a 6 meses, tá? Então, não foi coisa muito curta, não. Já começa a gente vê esses benefícios num prazo de entre 2 a 6 meses. Esses programas de treinamento resistido que foram implementados para esses pacientes são de intensidade moderada a alta. Isso quer dizer o quê? 40% a 80% do esforço máximo do paciente. Então, o que é 40% a 80% do paciente? É algo individual, então isso aí engloba qualquer faixa etária. De acordo com o perfil de cada pessoa, o que é considerado intensidade moderada a alta para ele é diferente de uma outra pessoa, às vezes mais jovem ou com mais aptidão prévia. E são treinamentos que foram colocados 2 a 3 vezes por semana. Vamos falar agora, então, dos benefícios que a gente tem nos fatores de risco tradicionais, tá? Pressão arterial. Isso aqui que a gente vai falar nesse benefício dos fatores de risco tradicionais, vamos deixar bem claro o seguinte: nós estamos falando aqui de resultados positivos naquele paciente que a única modificação que ele fez no estilo de vida dele foi introduzir atividade de resistência. É óbvio que se esse paciente ele modificar os hábitos dele de outras maneiras com relação à alimentação, dieta, perda de peso, uma atividade aeróbica associada, na maioria das vezes, o resultado ainda vai ser melhor. Esses resultados que a gente tem aqui é daquele paciente que estava sedentário e iniciou somente a atividade de resistência dentro daquele padrão que a gente colocou de 3 treinamentos por semana, para poder sair do sedentarismo, mas o básico ali é atividade de resistência. Então, são valores que, isoladamente, às vezes pode parecer que não tem tanta relevância, mas foi um ponto isolado que ele modificou na vida dele. Se ele fizer um acompanhamento que não seja somente com atividade de resistência, a gente vai ter resultados ainda melhores. Mas isso é para comprovar que, ao contrário do que a gente imaginava, a atividade de resistência ela é benéfica do ponto de vista cardiovascular, mesmo que feita isoladamente, ok? Então, na pressão arterial, para o paciente que se enquadrou naquele estudo inicial, né, a gente tem um resultado de uma queda de 6 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 5 na diastólica, com 2 a 6 meses de treinamento. Isso tanto no indivíduo hipertenso,
quanto, inclusive, no paciente que seja pré-hipertenso, ok? Na glicemia, o paciente que tem, a pessoa que tem um hábito de praticar um exercício um treinamento de resistência, ele tem um índice 17% menor de diabetes do que o paciente que não faz o treinamento resistido, no paciente sedentário. E no paciente que já tem o diabetes ou um pré-diabetes, a gente consegue reduzir em até 5 pontos a glicemia de jejum e 0,34% na glicada. No perfil lipídico, só o treinamento de resistência a gente já consegue reduzir o LDL em 10 pontos, 13 no triglicérides e um aumento de 12 no HDL, que mostra uma importância grande no treinamento de resistência que a gente já imaginava que isso acontecia, mas não tinha ainda um respaldo tão grande. Na composição corporal e peso, entre 2 a 6 meses de treinamento, a gente já consegue ter um aumento de 800 gramas de massa magra, uma redução de 1,6% no percentual de gordura, isso considerando que esse paciente não introduziu nenhuma outra atividade, nem mudou dieta, tá? Então, ele não fez nenhum aeróbico associado que ele não fazia, nem modificou a alimentação. A única coisa que ele colocou foi introduzir o treinamento de resistência. Ou seja, aquela visão antiga nossa de que quando o gordinho entra na academia, você põe na esteira, e o magrinho você põe para fazer aparelho, não é tão real assim, que o próprio treinamento de resistência ele já reduz o percentual de gordura. E nesse período de 6 meses, a gente consegue uma redução de até de 1 quilo no peso corporal. E além disso, a gente consegue um aumento da taxa metabólica basal, mesmo sem fazer o aeróbico. Por quê? Porque, na verdade, músculo consome muita energia para se manter músculo. Então, o paciente que consegue ganhar mais massa magra, automaticamente, esse paciente vai ter um consumo metabólico mais alto. E a gente consegue ver isso na calorimetria, muito bem visto naquele paciente que faz a calorimetria sedentário, e depois de alguns meses, esse paciente repetindo o exame, somente fazendo atividade de resistência. Já tem um aumento da taxa metabólica basal. E dos fatores de risco não tradicionais para a doença cardiovascular, como resultado, algo que muita gente duvida, a gente consegue melhorar o VO2 do paciente em até 3 pontos. Isso é muita coisa. O paciente que faz um treinamento, um paciente que faz uma avaliação de VO2 inicial sedentário, para ele conseguir melhorar a capacidade funcional dele em 3 pontos, não é uma situação simples de uma hora para outra. E aqui a gente vê que só o treinamento de resistência, consegue melhorar em 3 pontos isso num prazo relativamente curto. Rigidez arterial. O treinamento de resistência ele consegue baixar a velocidade de onda de pulso central e periférica depois de alguns meses. Isso também é algo muito bacana, porque até um tempo atrás a gente imaginava que somente a atividade aeróbica é que conseguia modificar essa parte da rigidez arterial. Os marcadores de inflamação, passou aqui. Isoladamente, a gente vê que a atividade de resistência, o treinamento de resistência, ele reduz o PCR dos pacientes com e sem doença cardiovascular prévia. E melhora a resposta fibrinolítica no paciente com e sem doença cardiovascular prévia também. Com relação à função endotelial, a gente tem uma melhora de 2 a 3% da dilatação mediada por fluxo nos adultos com e sem doença cardiovascular, ou seja, a atividade de resistência, o treinamento de resistência, ele gera, sim, uma vasodilatação,
ele tem um benefício cardiovascular significativo, sim, porque não é um valor irrelevante a gente conseguir isso. Com relação à depressão e ansiedade, a gente fala isso com os pacientes em consultório, direto, né? Mas tem muita gente que não acredita, né? Mas a gente tem, no treinamento de resistência, uma melhoria do quadro depressivo, até moderado, e na parte de ansiedade, uma melhoria moderada, pequena, mas tem algum resultado. Então, assim, naqueles quadros iniciais, talvez poderia ser iniciado junto com medicação ou até tentar tirar o paciente no quadro de depressão na fase inicial somente com atividade física. Pulou um aqui. Não. Pulou. Na qualidade de vida, o treinamento de resistência tem efeitos positivos em qualidade de vida, isso aqui não é chutado, isso aí foi dentro da pesquisa que eles fizeram também, mostrou isso, tanto parte física quanto mental. E na questão do sono, a gente vê uma associação muito benéfica com relação à qualidade do sono, porém, não tem uma atuação tão importante na duração do sono, tá? Mas já tem um benefício no sono também, que hoje em dia também a gente vê que a incidência de pessoas que fazem uso de indutores do sono é alto e às vezes ele pula etapa. Em vez de começar uma mudança do estilo de vida, o paciente já vai direto para o remédio. E aqui, essa parte da aptidão, da melhoria da qualidade do sono e na duração do sono, isso também somente com treinamento de resistência, ainda sem ter uma associação formal com treinamento aeróbico, e possivelmente isso aí vai melhorar também. E esse quadrinho é um quadrinho... Ramon, só um minutinho. Eu queria que você descompartilhasse e compartilhasse de novo, porque a apresentação está em miniatura. Teve um probleminha aí e acabou que ficou em miniatura. Se você puder fazer isso de novo, por gentileza. Só um minuto. Como que está agora? Voltou? Beleza. Voltou? Está no primeiro slide. Tá, só passar aqui. Ok? Ok, meu caro. Muito Então, bom. tá bom. Obrigado. Então, esse quadrinho foi um quadrinho que aparece ele lá no artigo, né? Nesse quadro é o seguinte: o zero não quer dizer ausência de resultado, só quer dizer que o resultado é menos significativo do que a comparação do lado, ok? Nesse quadrinho, eles fizeram um resumo mostrando o que a gente tem de resultado nesses tópicos que a gente colocou, né? Quando a gente compara o treinamento resistido com o treinamento aeróbico e um treinamento combinado, que seria aquele paciente que faz uma atividade de resistência associada a uma atividade aeróbica, tá? Na pressão arterial, o que mostrou é que o treinamento resistido e o treinamento aeróbico, eles são compatíveis com relação ao resultado da gente ter aquela redução da pressão arterial que eu falei antes, que chega a 6 milímetros da sistólica e 5 da diastólica. E o que mostrou é o seguinte:
Se o paciente fizer tudo de treinamento de resistência ou tudo de aeróbico, ou se ele pegar esse tempo e fracionar entre treinamento de resistência e treinamento aeróbico, no fim, o resultado da queda de pressão é basicamente o mesmo. Então, assim, ele tem os benefícios de cada atividade, mas não quer dizer que somando os dois, o resultado seria melhor, a não ser que ele faça por mais tempo, né, uma carga maior. Vai se considerar o mesmo tempo de treinamento, fazer só um, só outro, o resultado é basicamente o mesmo do que fazer uma associação dos dois. Com relação ao perfil lipídico, mostrou basicamente o mesmo resultado, que a queda, a melhoria do perfil lipídico do paciente que faz só o treinamento de resistência, só o treinamento aeróbico, ou uma associação dos dois, o resultado é semelhante. Com relação à glicemia, a gente já tem um resultado bem diferente, porque o treinamento resistido, ele tem um benefício, sim, na redução da glicemia, na melhora do controle glicêmico. O treinamento aeróbico, ele tem um benefício maior com relação ao treinamento, ao controle glicêmico, mas em comparação, o treinamento combinado, que seria o paciente que faz o treinamento resistido associado com aeróbico, esses resultados se somam. Então, o paciente que faz das duas modalidades, ele tem um benefício maior do que qualquer um dos dois que faz a opção por fazer um só, ok? Com relação à perda de peso, o treinamento de resistência, ele tem um resultado inferior ao treinamento aeróbico com relação à perda de peso. Porém, quando associado o treinamento aeróbico com o de resistência, o treinamento de resistência ele potencializa o resultado do aeróbico, então o paciente que faz das duas modalidades, ele a médio prazo tem uma maior perda de peso do que o paciente que faz só o aeróbico. Com relação à manutenção desse peso perdido, o resultado é semelhante. Aquele paciente que faz o aeróbico, ele tem um benefício maior do que o treinamento de resistência com relação à manutenção do peso, porém, o paciente que faz das duas modalidades, ele ainda costuma ter um resultado melhor. A composição corporal, que seria a parte da massa, esse MM é a massa magra e o MG seria a massa gorda. O que a gente vê, que já era esperado, né, é que o treinamento de resistência, a gente tem um benefício maior com relação ao ganho de massa magra do que o treinamento aeróbico. Mas a pessoa que faz duas modalidades, esses benefícios se somam. Então, você tem ali as três cruzinhas, tá? Então, não é só o treinamento de resistência. Isso a gente vê com o pessoal que, principalmente os educadores físicos, o pessoal que é mais estudado da área, isso eles falam claramente para os alunos dele, que mesmo aquele aluno que tem uma intenção de ganho de massa magra, o professor normalmente orienta ele a fazer um aeróbico associado, porque tem uma potencialização do resultado. Com relação à composição de massa gorda, né, a gente vê o seguinte, o treinamento resistido, ele tem um resultado menor com relação à perda de gordura do que o treinamento aeróbico, mas cai numa situação semelhante no resultado final. O paciente que faz das duas modalidades, ele tem maior perda de massa gorda do que o paciente que faz só aeróbico. Então, cai na mesma situação de que aquela história de que o gordinho deve para esteira e o magrinho deve para fazer atividade só musculação, também cai por terra isso. Porque vê-se que até para emagrecer, a atividade de resistência ajuda e o aeróbico também potencializa no ganho de massa magra. Então, essa associação é uma associação interessante. E, pulando um pouco a parte que o estudo mostra com relação somente ao benefício cardiovascular, foi avaliado algumas situações de algumas populações específicas, tanto de pessoas saudáveis quanto de doentes, algumas coisas específicas, mostrando o benefício da atividade de resistência nessas populações específicas.
Nas mulheres, o treinamento de resistência ele reduz a osteoporose pós-menopausa, mas tem uma ação mais interessante quando a mulher associa o treinamento de resistência com aeróbico. Nas gestantes que não tem contraindicação, o treinamento combinado, que seria a atividade de resistência junto com o aeróbico, ele mostra mais benefício do que o aeróbico ou o resistido isoladamente. Isso aí tanto em aptidão cardiorrespiratória quanto em incontinência urinária. Deixando claro que isso ainda pode ser mais bem sucedido se a mulher já for uma pessoa ativa antes de engravidar. Porque depois da gestação, a mulher que chega na gestação sedentária, ela não consegue ainda atingir a mesma funcionalidade de uma mulher que já era ativa antes. Então, faz parte, inclusive, do acompanhamento antes da mulher engravidar. Seria interessante que ela já fizesse uma atividade combinada. Idosos. A gente tem uma melhora no treinamento de resistência importante na potência muscular, força, mobilidade, função e aptidão cardiorrespiratória, que foi o que a gente disse antes, que a atividade de resistência isolada melhora a capacidade cardiorrespiratória também, não só aeróbica. Isso é interessante porque melhora o equilíbrio do idoso e reduz o risco de queda também. Isso desconsiderando os benefícios cardiovasculares que a gente já falou antes. Na insuficiência cardíaca, é importante a atividade de resistência para melhora de força e resistência. Aumenta a distância percorrida no teste de 6 minutos. E pode ser uma estratégia inicial para o paciente com insuficiência cardíaca, que ele está descondicionado de uma tal forma que o treinamento aeróbico é difícil de começar. Isso a gente vê no dia a dia muito claro. O paciente realmente, a atividade aeróbica dele fica muito prejudicada, ele cansa muito rápido e acaba que fica sendo uma atividade com um benefício pequeno perto do que a gente precisa para ele. E a atividade de resistência, ela pode ser uma forma inicial desse paciente ser introduzido à atividade física. Com o ganho da resistência, com o tempo ele pode melhorar, inclusive, a parte aeróbica dele e conseguir voltar a uma atividade aeróbica mais frequente. E, no caso da insuficiência cardíaca, um também não substitui o outro. No paciente que tiver a possibilidade de fazer o treinamento de resistência e o treinamento aeróbico, os benefícios de cada uma dessas atividades, eles são independentes e adicionais. Então, naquele anterior que a gente comentou a respeito de começar, às vezes, com atividade de resistência para quem está muito descondicionado, isso seria um trampolim para esse paciente no futuro começar, inclusive, um aeróbico, porque ele terá benefícios das duas áreas. Doença periférica. Nessa parte da doença arterial obstrutiva periférica, a caminhada continua sendo, da parte de atividade física, uma terapia de primeira linha. Porém, o treinamento de resistência é uma intervenção terapêutica alternativa. Se a gente extrapolar um pouquinho, para tentar entender por que isso acontece, quem já frequenta academia já deve ter ouvido falar que tem uma forma de treinamento que fisiculturista usa, ou quem já tem mais tempo de academia, que é o treinamento de oclusão, que seria alguns tipos de treinamento em que realmente você oclui um pouco a parte arterial e você tem um benefício a longo prazo fazendo atividade de resistência com relação ao ganho de massa muscular. Então, assim, não é o mesmo perfil, porque, na verdade, esse é um paciente doente. Mas isso é simplesmente sabendo que o fato dele ter uma doença arterial obstrutiva periférica não é uma contraindicação a fazer uma atividade de resistência. Ele pode fazer atividade de resistência e ele terá benefícios com isso, porque ele vai ter ganho de massa magra e além da parte do aeróbico, que na verdade não substitui, ok? No paciente com HIV,
O treinamento de resistência ele reduz a perda muscular, a lipodistrofia e o descondicionamento cardiopulmonar do paciente. E no caso da doença de Alzheimer e demências associadas, o treinamento de resistência mostrou que reduz a atrofia da substância branca e melhora a função cognitiva desses pacientes. É claro que, quanto mais precoce isso é iniciado, melhores os resultados. E cai na mesma situação que a gente deve orientar o idoso a fazer o treinamento de resistência antes dele apresentar sintomas, porque aí realmente a gente vai ter um resultado muito melhor. A doença renal crônica, o treinamento de resistência mostra-se como indicado em todos os estágios da doença renal, inclusive no paciente dialítico. Ele é eficaz no aumento da massa muscular, reduz a gordura intramuscular, aumenta a força e capacidade funcional, automaticamente melhorando a qualidade de vida do paciente. Gente, da minha parte era isso, tá? Foi um resumão do artigo. Fica mesmo a sugestão da gente estar sempre orientando nossos pacientes com relação à atividade de resistência, não ter muito preconceito com isso, não ter aquela visão relativamente antiga de que o que tem que fazer realmente seria o aeróbico e a atividade de resistência fica uma coisa meio que para o segundo plano, né? A gente deveria pensar sempre nas duas possibilidades associadas. E agora a Isabela vai dar uma pincelada final com relação às orientações à atividade de resistência e atividade física em geral para os nossos pacientes. Muito bem, Ramon, muito obrigado. Se você puder fazer a gentileza de cancelar o compartilhamento, obrigado. Foi? Foi. As perguntas ficam, então, para o final de todas, Sim, né? melhor. Vou compartilhar. Bom, o exercício físico, eu decidi fazer uma aula adicional, né, a do Dr. Ramon, falando além do treino resistido e como que a gente pode, de maneira prática, prescrever isso para os nossos pacientes no dia a dia. Meu nome é Isabela, eu sou endocrinologista aqui em Conselheiro Lafayette, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Nos últimos anos, a gente vem tendo uma crescente no número de artigos publicados, né? Olhando a curva de publicações do PubMed, a gente vê que nos últimos 3 a 5 anos, realmente o número de artigos está muito intenso, e a gente também fica sendo bombardeado pela mídia o tempo inteiro com várias notícias variadas sobre atividade física. E algumas vezes isso, inclusive, confunde a gente sobre o que seria o melhor para o nosso paciente. Então, aqui a gente tem um artigo, ele é um artigo mais de revisão de como que a atividade física altera a nossa saúde cardiometabólica, mas de uma maneira geral afeta o corpo todo, levando a uma neurogênese, né, uma melhora da saúde mental, melhora da cognição, leva também a uma angiogênese, melhorando a vasculatura periférica, né, o cardiovascular melhora o VO2 máximo, melhora a hipertrofia cardíaca, o volume, né, cardíaco. A gente tem uma menor deposição lipídica no fígado, melhora a sensibilidade à insulina, melhora o funcionamento das células beta, melhora a sensibilidade ao agonista de LP1. A gente também tem uma menor deposição de gordura visceral e, do ponto de vista músculo-esquelético, a gente também tem uma melhor função muscular, né, com atividade física, qualquer que seja ela. A gente vem recebendo várias notícias, como essa aqui, por exemplo, quantos passos que a gente precisa dar por dia. Tem vários artigos sobre a questão dos passos, a gente tem basicamente evidência para qualquer número de passos, mas a gente vê que esse daqui, ele até sugere que 8.000 passos em 1 ou 2 dias da semana já seriam suficientes para melhora de função física. Esses artigos de passo, né, idealmente, eles já
são artigos com menor nível de evidência, porque eles são artigos de uma coorte prospectiva que não tem muito controle. Então, eles são só de associação causal. A gente também tem o conceito de weekend warrior, que são aqueles pacientes que só fazem atividade física no final de semana. Eles também têm evidência de que mesmo tão pouca frequência são suficientes para melhorar, né, o nível de saúde. E mais recentemente a gente teve até um estudo mostrando que diminuir o tempo assentado, né, no trabalho já leva à melhora de marcadores cardiometabólicos. Então, se você orientar seu paciente no trabalho, para ele, se ele permanecer muito tempo assentado, para que ele fique levantando, isso já traria benefícios. E, além disso, a gente tem nessa figura, comparando vários tipos de pessoas e o momento em que ele começou a fazer atividade física na vida. Então, na linha azul, a gente tem a pessoa que sempre se exercitou. Então, ele envelhece de maneira muito mais saudável. O paciente da linha verde interrompida é um paciente que começou a fazer exercício físico na meia-idade. E aí, no momento em que ele começa a fazer exercício físico, a linha ela sobe para uma melhora capacidade, né, de independência. A linha verde contínua, ele também começou a atividade física já numa idade mais avançada, mas também com benefícios. E a linha vermelha é aquela pessoa sempre sedentária, então ela tem um declínio muito mais rápido e ela perde a funcionalidade também mais rápido. Então, isso traz para a gente o conceito de quanto antes a gente começar a fazer exercício físico, maior é o ganho, lembrando que também é dose dependente. Quanto mais exercício a gente fizer, melhor vai ser e nunca é tarde para começar. No Guia de Atividade Física para a População Brasileira do Ministério da Saúde de 2021, traz alguns conceitos que a gente também pode passar para os nossos pacientes, que é o quanto de tempo de atividade física que a pessoa deve fazer. Crianças de até 1 ano têm que fazer pelo menos 30 minutos de atividade de barriga para baixo, que pode ser distribuída ao longo do dia, lembrando que crianças com deficiências também têm que ser estimuladas. Crianças de 1 a 2 anos, pelo menos 3 horas de atividade física de qualquer intensidade. Entre 3 a 5 anos, também 3 horas por dia, só que prioritariamente 1 hora moderada vigorosa. E para crianças de 6 a 17 anos, a gente deveria praticar pelo menos 1 hora de atividade física por dia, de pelo menos moderada intensidade e de preferência 3 vezes na semana de força muscular, né? E para jovem e adolescente, a gente normalmente indica que sejam feitos esportes. Eles podem fazer academia, sim, mas tem que ter um cuidado que na fase de crescimento seria bom não colocar pesos muito pesados para não atrapalhar a placa de crescimento. Mas, de uma maneira geral, isso não é uma preocupação. É mais preocupante que fique sem o exercício. Em adultos, pelo menos 150 minutos de atividade física moderada durante a semana ou 75 minutos de atividade vigorosa. Lembrando que naqueles que estão no processo de perda de peso, o recomendado é 300 minutos para evitar reganho de peso. E nos idosos é a mesma faixa dos adultos, ou seja, 150 minutos moderado ou 75 minutos vigorosa. Que isso ajuda, né, na questão do equilíbrio e coordenação motora, de preferência com a atividade de força resistida. Essas placas, essas metas, né, a gente pode dividir em blocos de tempo. Então, ele pode fazer várias vezes na semana ou pode fazer poucas vezes muita coisa. Lembrando que a gente tem benefícios adicionais. Quanto mais fizer, melhor, cada minuto conta. E quais atividades que devem ser feitas? No tempo livre, ou seja, no lazer, a gente deveria priorizar atividades também, né, que a gente consiga movimentar o nosso corpo. Ou seja, dança, musculação, natação, esporte, passear no parque, fazer uma caminhada, qualquer coisa que a gente consiga ter mais contato com a natureza e movimentar mais. No seu deslocamento, seria adequado que a gente começasse também
a utilizar mais formas mais naturais de locomoção, como andar a pé, andar de bicicleta, e evitar um pouco a questão de usar muito carro, ônibus. Alguns pacientes a gente pode, inclusive, orientar que desça do ônibus antes, né, do local mais próximo da casa, para que ele possa caminhar mais. No local de trabalho, a gente pode incentivar, por exemplo, subir escada, não permanecer muito tempo assentado, e, no máximo que puder, permanecer mais ativo. E nas tarefas domésticas, a gente também tem, né, a questão de limpar jardim, fazer uma faxina em casa, cortar grama, empurrar carrinho de bebê, passear com cachorro, todas são atividades que também exigem algum esforço físico. E aqui a gente tem um artigo do Medscape, que foi lançado inclusive no final do ano passado, dando algumas dicas em 5 passos de como prescrever atividade física para os nossos pacientes. Então, no número 1, a gente sempre vai perguntar para o paciente se ele já faz alguma atividade física, o quanto tempo que ele faz, quantas vezes na semana, e se ele não faz, né, perguntar por que ele não faz, e de preferência deixar isso tudo anotado num prontuário para posterior conferência. Depois, a segunda coisa que a gente deveria fazer seria escrever na nossa prescrição, como se fosse um remédio, a nossa indicação de atividade física. Porque a partir do momento que ela vem escrito como se fosse remédio, o paciente entende que aquilo é tão importante quanto o remédio. E em algumas vezes realmente vai ser muito importante. Então, a gente pode escrever com detalhes. E é bom que isso seja abordado com o paciente durante a consulta para que seja um acordo. Então, por exemplo, o paciente, vamos fazer uma academia? Não, não gosto de academia, não quero. Aí você fala, mas quem sabe um Pilates? O Pilates pode ser. Aí a gente fala, o que você acha? Umas 2 vezes na semana você acha que você consegue? Uma vez? Então, a gente negocia com o paciente, faz um acordo durante a consulta e depois isso vai para o nosso receituário, né, de forma bem detalhada para que não deixe dúvidas do tanto que isso é importante. Aqui a gente tem uma prescrição mesmo, né, isso é um bloco de prescrição do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que seria para a gente entregar para o paciente, por escrito, né, de atividade aeróbica e de musculação, quanto que ele deveria fazer por semana, para a gente realmente deixar isso como prescrito. E aqui ele aborda vários outros tópicos ali sobre as atividades. Na regra número 3, seria bom se a gente conseguisse orientar o nosso paciente de como ele pode mensurar essa atividade física. Essas medições, elas são importantes para criar um novo hábito. Então, à medida que você pede para o paciente anotar isso, ou usar algum aparelho para monitorizar, isso incentiva. Então, por exemplo, quem faz caminhada, corrida, usar um Strava para medir, né, a quilometragem, para ver qual que está sendo o pace, os pacientes às vezes ficam mais interessados, ficam mais animados quando eles conseguem ver que eles estão melhorando, ou para ver como que está essa evolução. Então, a gente tem, né, não só aparelhos eletrônicos, contador de passos, a gente tem relógio que te fala quanto tempo você está sentado, contador de calorias, e isso tudo pode ser um incentivo à atividade física. Naqueles pacientes que detestam tecnologia ou que não aceitam bem, a gente pode pedir para fazer uma anotação por escrito, como se fosse um diário, falando tudo que ele tem feito e para trazer no dia da consulta. É claro que vai ter paciente que não vai fazer nada disso, mas se a gente pedir para ser feito, aumenta muito a chance do paciente fazer e dele aderir. Né? Na regra número 4, que também é uma regra bem importante, se você não se sente confiante para orientar seu paciente sobre atividade física, talvez fosse bom você encaminhar ele para uma pessoa, né, que vai abordar essa parte, que seja um médico do esporte, como o nosso colega Ramon aqui, como um educador físico ou um fisioterapeuta, tanto para orientar sobre atividade física, quanto para fazer o acompanhamento posterior. E é claro que a gente tem que se ater ao perfil de cada paciente. Então, se o paciente já falou, por exemplo, que ele detesta caminhada, não adianta a gente ficar insistindo nisso. A gente pode oferecer
uma natação, uma hidroginástica, ou se o paciente não gosta de jeito nenhum, às vezes uma fisioterapia, ou um pilates. A gente tem que ir dando opções para o paciente para ver o que ele vai ser mais receptivo, né, e o que ele aceita um pouquinho mais, mas a gente sempre tem que tentar. Alguns pacientes, só de você orientar que ele tem que fazer, às vezes ele realmente já vai aderir. E alguns outros pacientes, a gente tem que começar devagar e ir aumentando aos poucos, porque eles são mais resistentes. E a gente tem que lembrar também que exercícios leves, mesmo que sejam feitos em domicílio, ao ar livre, eles têm benefícios, e tanto mental quanto na saúde em geral. Então, eles também devem ser incentivados. Então, aquele paciente que não quer fazer nada, se ele fizer uma caminhada, já vai ser muito bom. Porque hoje a gente vê, né, tanto profissionais quanto influencers, Instagram, mídia social, falando, a caminhada não serve para nada. E isso acaba que a pessoa já fica desestimulada. E a pessoa que já não quer fazer nada, aí que não faz nada mesmo. Então, às vezes a gente tem que incentivar esse paciente, nem que seja começar por uma coisa mais leve, para depois ir aumentando aos poucos. E o número 5 é o segmento. Então, a gente sempre tem que perguntar, toda vez que esse paciente voltar na nossa consulta, sobre o que ele está fazendo de atividade física, quantas vezes por semana, quanto tempo, e tentar negociar com ele melhorar, né? Então, por exemplo, está fazendo 2 vezes caminhada na semana, será que não consegue fazer 3? Será que não consegue começar a correr um pouquinho em cada caminhada? Ou será que não consegue entrar numa academia para fazer um treino de força? Então, a gente sempre tem que tentar aumentar um pouquinho para a gente chegar mais perto das metas ou, pelo menos, melhorar a saúde do nosso paciente. O que não deve ser falado sobre o exercício físico? Aqui é claro que não serve para todos os pacientes, mas a gente tem que ter em mente que alguns pacientes podem ter essa característica aqui. Então, por exemplo, alguns pacientes, se você falar a meta real dele, por exemplo, um paciente pós-bariátrica ou um paciente que já teve uma perda de peso significativa, se a gente fala que ele tem que manter 300 minutos por semana de atividade física para evitar o reganho de peso, ele já acha que é muito e ele já não está disposto a fazer. Então, às vezes, ele já fica desmotivado e já nem pensa nisso. Então, às vezes, falar essa meta, às vezes, não é uma boa coisa. Às vezes, a gente negocia o que o paciente está disposto e o que ele acha que ele consegue, para depois a gente ir aumentando conforme ele for aceitando melhor. Outra coisa que o artigo pontua é que, muitas vezes, os pacientes têm uma associação muito negativa de que tem que fazer exercício para perder peso. E, às vezes, já tem um histórico negativo, já tem algum trauma associado. Então, às vezes, é muito melhor você falar que se ele fizer exercício físico, vai melhorar a dor no joelho, a dor no pé, vai melhorar a disposição, vai melhorar o sono. Às vezes é uma coisa que ele vai aceitar melhor, que ele vai se sentir mais motivado do que necessariamente ficar falando no peso. Outra coisa interessante é que muitas vezes os pacientes não conseguem ter um benefício muito distante da realidade como meta. Então, às vezes, falar para o paciente, se você fizer exercício, você vai viver mais, ou você vai reduzir doença no futuro. Às vezes, está um pouco longe para o paciente, e às vezes isso para ele não é motivador. Então, muitas vezes, se a gente falar o que vai acontecer mais rápido, por exemplo, se você fizer mais atividade física, a gente vai conseguir diminuir seu remédio da pressão ou remédio do diabetes. Ou, se você fizer atividade física, fortalecimento, a gente pode ser que não seja necessária a cirurgia no joelho. Ou, para uma pessoa mais idosa, a gente focar no risco de queda, na independência, né, de não precisar de apoio para deambular. Isso para o paciente, às vezes, é muito mais interessante e ele fica muito mais motivado. Além disso, a gente tem também aqueles pacientes que têm um foco maior em estética. Ou seja, se você falar para ele que o exercício físico vai ajudar na composição corporal, ele vai ficar muito mais interessado do que só falar em, por exemplo, benefícios outros, né? E a gente tem também a diferença de atividade física com exercício físico. Isso é uma coisa interessante, porque a
atividade física mesmo é qualquer movimento que você trabalha a musculatura. Ou seja, sair com o cachorro para passear, se você varrer a casa, se você for fazer uma caminhada, uma trilha, isso tudo é um movimento natural do corpo e você está trabalhando sua musculatura de uma maneira natural. Se for um exercício físico, já é uma coisa programada, estruturada, que tem um propósito. E os pacientes, às vezes, ficam já com uma certa aversão quando a gente fala em exercício. Exercício é uma coisa que parece que vai dar trabalho, que é chato, que é ruim, e às vezes eles já não querem fazer se a gente pontuar dessa maneira. Então, é muito melhor a gente falar em atividade física com os pacientes do que exercício. E, além disso, né, sobre a aula do Ramon, que é o treinamento de força muscular, grande maioria dos pacientes tem resistência, não quer ir de jeito nenhum. E aí a gente realmente tem que abordar para tentar diminuir essa questão, essa aceitação dele, né, tentar aumentar a aceitação. Então, nos pacientes mais idosos, como eles já podem ter alguma limitação no cotidiano, é mais fácil de convencê-los de que eles precisam, às vezes, fazer um treinamento de força, seja num pilates, ou seja uma fisioterapia, ou um personal trainer, né? É um pouco mais complicado a academia, porque muitos já têm um histórico negativo na academia, seja porque eles chegam na academia e eles não gostam do ambiente, ou já teve algum tipo de lesão, não sabe ajustar aparelho, ou não tem uma assistência adequada. Isso não só os mais idosos, mas às vezes os mais jovens também têm essa experiência negativa na academia. E algumas vezes o treinamento de força a gente pode iniciar 1 ou 2 vezes na semana, grandes grupos musculares, para que ele possa começar de algum lugar e à medida que ele for vendo benefícios, ele possa ir aumentando aos poucos. Além disso, é muito importante lembrar que aqueles pacientes usando agonista de GLP-1, que é o Ozempic, Saxenda, Victoza, é importante fazer exercício de força para evitar a perda de massa magra durante o emagrecimento. E, além disso, a gente tem que lembrar sempre de que o paciente também está observando a gente. Então, se a gente fala para ele fazer exercício físico, mas a gente não está fazendo nada, é bem provável que ele fique pouco motivado. Então, a gente fazer o que a gente está pregando é importante para o paciente também se motivar. E é claro que as metas de atividade física são um desafio, não só para o paciente, mas também para nós médicos atingirmos as metas. Então, muitas vezes os médicos não conseguem fazer. E isso não faz com que o médico seja ruim, né? Ele é apenas um ser humano também que está tentando conciliar tudo, mas o ideal seria que a gente conseguisse fazer para a gente também dar o exemplo para o nosso paciente, né? E obrigada, né? Queria agradecer a oportunidade da aula mais uma vez, e é mais uma complementação prática mesmo da aula do Ramon, que é o artigo principal. Sensacional, pessoal. Tanto o Ramon quanto a Isabela conseguiram transmitir o que a gente queria, né? Que é a discussão a respeito do exercício físico, sobretudo com relação ao artigo. O artigo foi publicado na Circulation em dezembro de 2023, e a Isabela me apresentou o artigo, achei muito interessante, propus a ela fazer a reunião, e de pronto, já colocamos aqui para o Ramon também participar, e foi bom que a gente conseguiu alinhar e saiu sensacional. Muito bom mesmo. Doutora Meire, eu gostaria só de dar a palavra à doutora Cristina. Me parece que durante a aula ela levantou a mão. A doutora Cristina, ela foi minha preceptora de residência. Ah, está sem som, doutora Cristina? Não está conseguindo, né? Ok, se tiver alguma pergunta, é só colocar lá no chat que a gente apresenta para a senhora. Doutora Meire, por favor. Eu vou liberar os microfones, tá? Só um minutinho. Microfones liberados. Então, em primeiro lugar, o assunto muito pertinente, até escrevi aí no chat,
porque o que a gente observa na nossa prática do dia a dia é que, às vezes, o médico, vamos dizer assim, perde pouco tempo em ficar insistindo com o paciente para fazer atividade física. E eu costumo ter os seguintes argumentos. Um deles é esse que a Isabela falou, que é de colocar para o paciente que nós vamos diminuir a medicação dele, que ele vai se tornar menos dependente, né? Eu costumo dizer assim para eles, observa os velhinhos, né, os idosos que estão caminhando, arrastando a perna, ou com uma bengala. Vamos perguntar para eles, e na sua maioria olham para trás e não fizeram atividade física, né? Uma outra exceção, mas quem faz atividade física envelhece de uma forma robusta, né? Mais independente, com menos medicação, e eu acho fundamental, principalmente, Isabela, na sua área, na endocrinologia, eu observo assim, que muitos pacientes tomam uma lista gigante de medicamentos, né? É a polifarmácia. Às vezes eu pergunto, e atividade física? Não, o médico não insistiu muito comigo com isso, não. E eu consigo uma grande adesão, e isso me deixa muito satisfeita. Eu uso essas ferramentas aí, esses argumentos, né, que você colocou aí muito bem, e dá muito certo. E, por outro lado, eu acho que a gente tem que dar um exemplo. O paciente tem que olhar para a gente, na hora que a gente se levanta para examiná-lo, na forma da gente caminhar no consultório, ele tem que notar que a gente também faz atividade física. Imagina eu levantando, tendo que segurar a coluna para ir lá examiná-lo. É assim, desastroso, eu acho, né? Então, o paciente tem que olhar para a gente e perceber que a gente também faz atividade física. Senão a gente não consegue convencê-los, vamos dizer assim. Tá bom? Então é isso. Mas parabéns para os dois. Foi ótimo essa oportunidade. A palavra... Eu acho que eu estou com sono, não estou? Estou com sono sim. agora? Estamos te ouvindo, Cristina. Na hora que eu abri aqui, na hora que eu falei que eu estava sem e abri meu microfone, funcionou. Gente, desculpa, né, não ter conseguido participar antes, e agradecer ao Carlos aí as palavras. Samara também foi minha residente, tenho muito orgulho, né, dos meus residentes, ex-residentes, e hoje aprendendo com vocês, né? Isso é muito importante, é muito bom. Parabéns ao doutor Ramon, à doutora Isabela, foram aulas excepcionais, acho que são temas que a gente assiste em congressos e às vezes não tem oportunidade de assistir em reuniões com grupos menores, mas grupos que também têm uma experiência muito boa e muito grande para passar para a gente. Na Reumato, além desse benefício cardiovascular que vocês apresentaram tão bem e que foi para mim, realmente foram ensinamentos importantes, porque a minha geração aprendeu que exercício aeróbico, como o doutor Ramon colocou, exercício aeróbico melhora o risco cardiovascular, o exercício, né, musculação não. Então, eu sabia que isso vinha sendo já modificado. Exercício físico, eu falo para os pacientes que é remédio, né? Aqueles que falam assim, não gosto de fazer exercício, isso é um medicamento, é como se fosse um tratamento, um medicamento. E a doutora Isabela trouxe assim, um passo a passo e uma complementação realmente do que o doutor Ramon falou, que foi extremamente importante. Quisera eu que a gente tivesse aulas desse tipo lá no Congresso, né, Carlos e Samara? Não só da parte que a gente tem muito do benefício músculo-esquelético, né, que é o que a gente trabalha na reumatologia muito diretamente, mas como o reumato, ele tem que ter essa... clínico, né, como nós, todos clínicos gerais, temos que ter essa visão do conteúdo total da saúde global do paciente. Eu acho que esse tipo de ensinamento que vocês trouxeram hoje, eles têm espaço, né, em todas as áreas médicas de saúde, né, e de outros profissionais de saúde também. Então, estão de parabéns. E aí, a pergunta muito rápida, o Pilates, né, dentro do meu conhecimento aqui, ouvindo as aulas, ele entra
na classificação dos exercícios resistidos, né? Apesar de que os professores de Pilates, eles falam que a gente tem também um ganho aeróbico. Não sei muito bem, não tenho assim, um estudo sobre, mas com certeza a principal classificação seria, né, os exercícios resistidos, não é isso, doutor Ramon? Sim, o Pilates ele entra como atividade de resistência, né? Mas assim, o que na aula foi falado, que no artigo mostrou, é que a atividade de resistência isolada, ela também ganha, ela tem um ganho aeróbico, né? Tem um aumento de VO2. E assim, a gente tem que sempre deixar isso muito bem claro para o perfil de cada paciente, porque vamos colocar o Pilates para um jovem, talvez vai ser uma atividade de resistência de baixa carga, então ele vai ter um benefício menor. Mas se você às vezes pega e indica isso para um outro paciente que já tem alguma limitação, ou um paciente mais idoso, aquilo para ele já é uma atividade moderada alta, então ele vai ter um benefício maior também. Então, quando a gente fala em treinamento resistido, a musculação passa a ser o exemplo mais fácil acesso, mas isso aí vai sempre de acordo com o perfil de cada paciente. Eu sempre comento em consultório com os pacientes, quando eles chegam, quando eu oriento a fazer atividade física, mas qual que é a melhor? A melhor é aquela que você quer fazer. Que vai fazer, né? Não adianta eu virar e falar para o paciente que o melhor é o jiu-jitsu se ele não gosta. Ele pode até fazer por um mês porque eu pedi, mas ele não vai conseguir dar sequência nisso. Isso mesmo. Obrigada. Obrigada, gente, foi ótimo. Parabéns, Carlos. Parabéns, Samara. A Cristina colocou aí questões muito importantes, né? A gente está aqui numa reunião multidisciplinar, nós temos colegas aqui de várias especialidades e não há dúvida que o exercício físico abarca a todas. Nós estamos aqui promovendo a saúde e não há como promover saúde não fomentando o exercício físico. A atividade física, como a Isabela falou, em última instância, o exercício físico. Na reumatologia em especial, a Cristina colocou aqui, a gente precisava ter mais eventos desse nos congressos de reumatologia, mas o pouco que se fala, a gente mostra, está bem documentado, tanto que o exercício físico contribui para o controle das doenças. Então, as doenças, sobretudo aquelas de origem autoimune, significativamente se mostram mais controláveis naquele paciente que está aderente a um exercício físico, a um programa de exercício físico. E as outras doenças também não autoimunes, né? A própria osteoporose, o paciente que faz o exercício físico contra a resistência e de alto impacto tem uma melhora substancial. O paciente com osteoartrite, então é um paciente que, se não tiver fortalecimento da musculatura ao redor daquela articulação acometida, possivelmente nós não vamos conseguir resolver o problema dele. E até na fibromialgia, né? Eu falo muito com os pacientes que, se o paciente quer tratar fibromialgia sem exercício físico, ele está perdendo o tempo dele. É condição sine qua non para que haja algum tipo de resposta. Então, eu trouxe para vocês aqui uma pequena pincelada de como o exercício físico é importante no dia a dia do reumatologista. Fazendo uma pequena busca aqui no PubMed, colocando meta-análises e revisões sistemáticas, nos últimos 5 anos, praticamente 400 artigos publicados. Claro que eu não li todos aqui, eu fiz uma busca rápida, e isso aí só demonstra o tanto que na reumatologia tem se buscado aí o entendimento do papel do exercício físico no controle das doenças. Então, desculpa, né, eu ter feito essa ponderação, mas eu fui provocado pela Cristina, a minha querida preceptora e professora, e eu quis fazer essa ponderação. Samara, já vou abrir a pergunta para você, só um minutinho. O doutor Almir colocou aqui no chat, aí para um de vocês dois, boa noite, acima dos 70 anos podemos fazer exercício físico à noite? Pode. Com certeza. Eu acho que a questão do melhor horário para atividade física, que é outra coisa que também tem vários artigos falando sobre, eu acho que é muito individual. Tem algumas pessoas que com atividade física à noite, eles ficam mais estimulados, e aí atrapalha um pouco o sono. Outras pessoas é o contrário, faz exercício físico à noite, cansa mais, dorme melhor. Então,
essa questão do horário em relação ao sono, eu acho um pouco individual. Eu acho que a pessoa tem que fazer e ver como que vai ser no caso dela. Em relação a metabolicamente falando, o exercício físico à noite diminui a resistência da insulina, diminui a deposição hepática de gordura. Tinha até um artigo nesses que eu tinha selecionado para falar, mas eu acabei excluindo ele. Então, o exercício físico à noite ganha mais massa muscular. Então, assim, tem umas coisinhas que o benefício à noite até seria melhor, mas em algumas pessoas pode atrapalhar o sono. Aí teria que experimentar mesmo para ver. E a gente volta naquela máxima. Qualquer exercício em qualquer horário é bom, desde que ele seja feito. Então, se não ficar bem à noite, faz durante o dia, está excelente também, não tem melhor horário. Muito bem. Samara, a palavra é sua. Oi, gente, boa noite. Parabéns pelas aulas, foi muito bom. Cristina, que saudade. Rainha da reumática, gente, assim. Isso aqui é realeza da reumática, tá? Essa sua presença aqui conosco. Eu acho que, assim, o Carlos pontuou muito bem das questões das especialidades terem as suas minúcias em relação à indicação da atividade física, de como fazer, né? E aí eu acho que cada especialidade vai precisar estudar um pouquinho dentro das doenças que a gente tem, para personalizar. Porque o que eu vejo é que, infelizmente, as pessoas que estão ali na academia, que vão receber nossos pacientes, a maioria das vezes elas não estão bem preparadas para personalização de exercício físico. Então, é muito comum na fibromialgia por isso que tem que prescrever mesmo, né? Você encaminhar o paciente e aí chega aquela mulher jovem, 30 anos, 40 anos, geralmente é essa a idade mais ou menos. Para o educador físico, ela tem uma capacidade física e muscular X, então ele calcula quantas vezes que ele vai fazer, qual que é o peso, qual que é a intensidade. Só que com uma doença com fibromialgia, que aumenta muito a sensibilização à dor, essa dor que a gente tem pós-muscular aí, né, pós-exercício até 48 horas, ela é muito intensa. E essa pessoa não volta, né? Então, claro que ela vai fazer as 12 repetições com carga que você fez, mas ela vai sentir tanta dor no dia seguinte que ela não vai voltar. Então, esse é só um exemplo, né, de que a gente precisa personalizar quando a gente vai encaminhar, porque às vezes o educador físico que eu percebo, né, ele não está, a formação dele, acadêmica, não é preparada, na maioria das vezes, para receber pessoas doentes. Geralmente são pessoas saudáveis, né? E aí eles não conseguem, às vezes, ter essa visão mesmo, né, de personalização, e acho que é nosso dever, por isso que eu acho que é importante essa questão que a Isabela falou de prescrever. E eu acho que, assim, o exercício físico tem tanta coisa benéfica, e a grande questão é qual que vai pegar o nosso paciente, qual que ele vai, sabe, pegar para virada, para mudança de estilo de vida. Então, eu acho que é bater, insistir na mesma tecla. Tem pacientes que vão querer, e aí você entender um pouco da personalidade. Então, aqui, tem um exemplo mesmo bem dedicado. Meu marido, ele vai mais devagar, mas quando ele pega, ele vai e faz tudo muito certo. Eu prefiro que me deem informação cheia para eu poder ver meu alvo. Por exemplo, eu vou fazer. Então, isso depende muito da personalidade, conhecer seu paciente, insistir. Então, de fato, gastar mais tempo mesmo, né? Investir mais e personalizar mais. Mas excelente as aulas. Obrigado, Samara. Mais alguém gostaria de comentar? O que a Samara falou, Carlos, com relação à questão do profissional de educação física, eu acho interessante, porque eu acredito que naqueles grupos específicos de paciente que a gente tem, o doente, justifica, eu faço isso com uma certa frequência, não vou passar por cima dele, de eu prescrever a atividade, mas eu coloco qual que é a possibilidade do paciente, qual que é a meta do paciente, qual que é a limitação do paciente, o que esse paciente mais precisa, qual o paciente com um limiar de dor diferente.
Às vezes não custa, a gente pega e coloca num receituário, inicialmente, usar uma carga mais baixa, até adaptação, porque, assim, realmente, a gente mesmo dentro da medicina, depois de um certo tempo dentro de uma especialidade, a gente fica meio burro nas outras, a gente começa a esquecer algumas coisas, a gente não consegue saber tudo de tudo. Então, o profissional de educação física também. Então, assim, o que a gente puder, inclusive, orientar, é interessante, porque às vezes eles não vão ter um conhecimento, vai chegar ali algum paciente com alguma patologia que ele não vai saber o que fazer mesmo, o que é mais indicado, às vezes alguma coisa que ele tem receio, porque alguém comentou que era perigoso, que não deveria fazer, ele deixa de fazer. Como eu conheço muito profissional de educação física, alguns pegam e de vez em quando me mandam mensagem, estou com um paciente assim, com tal doença, o que eu posso, o que eu não posso, porque são vários preconceitos que já foram colocados para ele, inclusive às vezes por outros colegas que já falaram que esse paciente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e aquilo fica enraizado. E o profissional fica com receio mesmo, né? Pô, eu vou lá, passo algo para o paciente piora, a culpa é minha. Então, eu acho que vale a pena, da mesma forma que a gente tem um convívio hospitalar com outros profissionais de outras áreas, o educador físico hoje, ele é um profissional da área de saúde que atua basicamente na atenção básica. Então, vale a pena a gente ter essa conversa mesmo, nem que seja por uma prescrição, uma orientação, daquele paciente que consegue falar bem, talvez pode ser verbal, ele mesmo sabe orientar o profissional dele, o que ele precisa, e naquele paciente que está iniciando, às vezes a gente pega e manda uma cartinha para ele, igual a gente manda de um colega para outro, quando pede uma avaliação, que é bem interessante também. Outra coisa importante de ser dita é que se, às vezes, a gente acha que alguns profissionais de educação física não correspondem bem ao que a gente gostaria, mesmo entre nós, colegas médicos, isso também acontece. Então, o paciente que chega com osteoporose fala, eu não posso fazer musculação porque me falaram que eu vou quebrar. Então, aí a gente tem que orientar que não, que inclusive é parte do tratamento fazer exercício de força resistida. Outras coisas, estou com dor no joelho. O ortopedista proibiu de fazer exercício físico. O paciente com uma insuficiência cardíaca, alguém falou que não pode fazer exercício físico, tem que ficar só em repouso. Então, algumas vezes é orientação médica mesmo, contraindicando atividade física, que naquele paciente viria a ser, inclusive, parte do tratamento. Então, é por isso que a gente tem que debater mais sobre atividade física, e a gente tem que começar a falar mais sobre isso, inclusive, né, de uma forma um pouco insistente. É claro que a minha especialidade é um pouquinho, né, eu sou suspeita para falar, porque endocrinologia, só o que a gente recebe hoje é artigo de atividade física, benefício de atividade física, remissão de doenças. Então, a gente só fala nisso, porque realmente atividade física para perda de peso e remissão de doença metabólica é fundamental. Então, a gente realmente tem focado muito nisso. Então, para mim é chover no molhado, mas eu sei que para muita gente, às vezes é aquele famoso, olha para o paciente e fala, tem que fazer atividade física, e já muda de assunto, e já aborda outra coisa, e o paciente fica jogado. Assim, e aí, o que eu vou fazer? Que atividade? Aí ouve na TV falando sobre contar passo. Alguma outra pessoa fala que Pilates não serve para nada. E aí a pessoa não faz nada, porque ela também não sabe o que tem que fazer. Então, cabe a nós médicos assumirmos esse papel de orientar mesmo e de cobrar, e assim, a população também espera isso de nós, né? De uma certa maneira, esse conhecimento que venha de nós. Muito bem. Nós temos aqui algumas perguntas, mas eu queria, antes de passar para os colegas, fazer uma questão aqui. Ramon, especificamente o Ramon. Antes de encaminhar o paciente à academia, ou orientá-lo a fazer uma atividade física, o que eu tenho que me acautelar numa avaliação pré-exercício físico? Eu encaminho ao cardiologista, eu solicito alguma coisa, porque quando eu observo isso no meu dia a dia, né, eu falo com o paciente, vamos fazer um exercício físico e tal. Então me dá um atestado, doutor.
Só que eu não me sinto à vontade de dar o atestado. Eu peço uma avaliação. Como é que é isso? Eu queria que você me orientasse a respeito dessa postura. Bom, a parte da avaliação pré-participação, existe artigo, existe muita coisa a respeito, tem uma divisão importante entre a cultura americana a respeito disso, da cultura europeia, né? Porque o americano tenta reduzir custo ao máximo para esse tipo de liberação, né? E, no final das contas, a orientação para a gente aqui é uma orientação que fica no meio termo. A gente tem que avaliar realmente o perfil de cada paciente para ver o que você precisa para isso. Vamos pegar uma criança que vai iniciar uma atividade física. A criança, por mais que ela possa não ser completamente ativa, ela já é ligada no 220, então ela já é ativa naturalmente. Então, não tem uma necessidade de fazer um screening muito grande na criança. Quando eles vêm em mim em consultório, porque a escola pediu atestado, ou porque o clube pediu atestado, como cardiologista, todo mundo vai fazer um eletro mesmo na primeira consulta. E na maioria das vezes vai ficar nisso mesmo, a não ser que tenha alguma queixa, né? Com relação ao adulto jovem e sem nenhum tipo de sintoma, eu não vou ficar travando também ele de iniciar, mas eu oriento com relação ao fato de que uma atividade leve, se ele não tiver nenhuma queixa, ele já está autorizado a iniciar de uma forma imediata. Mas se ele quiser partir para uma atividade já de moderada a alta intensidade, o que acontece? O cara quer começar a correr, ou ele quer já entrar numa academia e tudo mais. Olha, eu acho que um teste ergométrico já é justo para quase todo mundo. No meu caso, eu quase não faço teste ergométrico, eu faço mais ergospirometria. Mas são exames interessantes, porque você consegue, na verdade, a baixo custo e consegue ter uma avaliação inicial muito bacana a respeito. E qualquer outro perfil de paciente que tem alguma comorbidade, é raro de eu pedir alguma coisa a mais. Mas, assim, se o paciente tiver alguma queixa ou um paciente que já tem alguma outra comorbidade, a gente pode partir para outros tipos de exame de acordo com o perfil de cada um. Mas, assim, eu acho mais do que justo de que, às vezes, colegas de especialidades que não sejam da cardiologia se sintam um pouco desconfortáveis para dar atestado para aptidão física, sim. Eu acho justo, porque, no final das contas, quando a academia pede o atestado de aptidão física, não é com o risco do camarada machucar o joelho, dele ter uma lombalgia, dele ter nada. Eles só pedem isso com o risco do camarada ter uma morte súbita dentro do estabelecimento. E a legislação brasileira, ela sempre põe a culpa em alguém, né? Há muitos anos eu fiz um teste ergométrico num japonês, essa história é interessante, e ele tinha vindo para poder ser tradutor na VSB. E ele veio fazer um teste ergométrico porque ele tinha uns 50 e poucos anos, era diabético, mas já praticava esporte. Foi entrar numa academia, pediram para ele um atestado. Aí ele foi no cardiologista, o colega pediu um teste ergométrico básico. E ele chegou para mim que achou muito estranha a cultura brasileira, porque ele falou que lá no Japão era o contrário. Lá, a única pessoa responsável pela saúde era ele mesmo. Porque a academia pede o atestado com medo de acontecer alguma coisa lá dentro. Ele passa pelo médico, ele pede o teste ergométrico, porque ele tem receio de fazer a liberação sem uma atividade, sem um teste de esforço, e o camarada ter um evento adverso. Sendo que ele falou que lá no Japão, a única pessoa que tem a obrigação de cuidar da saúde dele é ele. Se ele quiser fazer qualquer coisa sem passar por uma avaliação médica, se ele acontecer alguma coisa com ele, o único responsável era ele. Mas aqui é o contrário. Aqui, se ele tem algum evento, ele vai atrás do ergometrista, ele vai atrás do cardiologista, ou se ele não tiver, se a academia não tiver pedido atestado, vai atrás da academia. Alguém será culpado.
menos ele. É igual o camarada que não pratica esporte nenhum e chega no domingo, ele resolve disputar a final da Copa do Mundo num sol de meio-dia. Acontece alguma coisa, a culpa é do clube. Nunca a culpa é dele. Então, assim, no final das contas, esse screening que a gente faz aqui no Brasil, ele pega um pouquinho da parte americana, um pouquinho da parte europeia, não tão liberal quanto o americano, porque no final das contas lá eles se preocupam mais com o custo. Tem atleta lá que vai disputar competição, dependendo da modalidade, eles não pedem nenhum teste de esforço, pede só elétrico, olha lá. E a parte europeia, que é um pouco mais incisiva nisso, de pedir exame realmente para todo mundo. E a gente pega um meio termo. Eu vou de acordo com o perfil de cada um mesmo. Mas sempre lembrando o seguinte, a gente não deve ficar segurando, porque senão o paciente desiste. Ele já está tentando começar. Se a gente começa a colocar muito empecilho, aí já desiste de uma vez. Muito bem, Ramon. Muito obrigado, viu? Realmente encontrei esse ajuste fino entre os cuidados que a medicina atual exige da gente, sobretudo no campo do direito médico, e incentivar o paciente, motivar o paciente, realmente exige um ajuste muito fino, aí, uma habilidade, uma arte, né? É essa dificuldade que eu tenho no meu dia a dia. O doutor Almir colocou mais uma ponderação aqui no chat. Hoje se fala muito sobre a hora do ócio. Vocês têm orientado isso também? Ou seja, uma meia hora ou um pouco mais em não fazer nada. Bom, a hora do ócio eu até não prescrevo, não. Eu ando prescrevendo contato com a natureza. Ando orientando diminuir tempo de tela, passar mais tempo em contato com a natureza, seja na forma de atividade física, esporte, ou mesmo em casa, cuidando de horta, flor, que é para o pessoal da ansiedade aí dar uma baixada, porque 100% do meu consultório fala que está ansioso. Então, aí, realmente, a gente tem que ter algumas coisas. Mas o tempo de ócio até que não. Eles, acho que, por enquanto, eles não estão tolerando o ócio ainda, não. Eu aprendi com meus professores, uma das quais está aqui, a doutora Cristina, e nos pacientes com doença reumática autoimune, é interessante um repouso na volta do dia. E a gente tem um professor aí, que é o Marco Antônio Parreiras do Carvalho, que colocava isso em prática, né, Cristina? Assim, assiduamente. Sim. E ele falava com os pacientes, falou, 1 a 2 horas de repouso na volta do dia diminui substancialmente a fadiga, melhora a função. É isso mesmo, Cristina? É isso aí, estava aberto. Eu lembro que um tempo é menor, tá, Carlos? 30, 40 minutos, 1 a 2 horas. 30, 40 minutos para descansar as articulações e tal. Ou então aquela dormidinha depois do almoço também, né? Aquela siestazinha, que eu acho que é muito bom. Eu acho que a gente peca pelo excesso, e nós mesmos, o nosso ócio é assim, ó, 8h30, 9 horas, 9h30 da noite, nós estamos aqui tendo aula. É a maior alegria aprendendo para colocar em prática, mas assim, a nossa sociedade perdeu um pouco a forma, né, de abordar o ócio. Ele pode ser assim, a doutora Isabela falou muito bem, é o contato na natureza. E eu vou te falar que até a academia, ou pilates, a própria atividade física, né, em várias modalidades, eu considero que é claro que esse conceito de ócio é muito relativo, mas nesses momentos, quantos pensamentos a gente desliga, né, do meio profissional, familiar, o que dá estresse na gente, a gente tem que concentrar no exercício. Porque também fazer exercício com a cabeça em outro lugar não funciona tão bem, né? Eu acho. Mas não é 1, 2 horas, não, Carlos. Um pouquinho menos. 30, 40 minutos. Senão a musculatura dos nossos pacientes reumáticos vai embora. Muito bem. O João Paulo tinha levantado a mão, Samarano, antes de você. Você quer falar alguma coisa, João Paulo? Vocês já contemplaram que era a questão do atestado, e eu comentar essa prática minha, que eu fico entre o que o Ramon comentou
sobre não desmotivar o paciente, perder aquele momento que ele tem a demanda, mas eu também não gosto de, da mesma forma, não limitar o paciente pela minha impressão limitada, não deixar ele solto também pela minha impressão limitada. Então, quando a demanda parte do paciente, eu sempre encaminho ou o cardiologista ou preferencialmente o nosso especialista de hoje, mando inclusive muita ergospirometria para ele, por outras questões, mas eu tento profissionalizar. Então, esse é um ponto, então, que eu não dou atestado quando a demanda parte do paciente, mas também não limito quando ele já inicia sem comentar nisso. O segundo ponto é uma questão pessoal minha de como entusiasta em algumas poucas atividades físicas e o tanto que eu aprendi na aula de hoje, assim, acho que 80% ou mais do conteúdo que está aqui é muito novo, e na minha cabeça o conhecimento, entre aspas, da minha época de faculdade, que não tem tão pouco tempo, mas nem tão muito tempo, mas o tanto que mudou, inclusive aí o que o Carlos Bontempo comentou sobre as publicações novas. Então, assim, como que é importante realmente profissionalizar, não só pela questão médico-jurídica, a avaliação do paciente pelo especialista, mas de conhecimento mesmo. Quanta coisa que eu tinha convicção que eu estava fazendo certo, que aquilo era o preferível, e isso mudou e tem mais benefício. Então, assim, a atuação do especialista é muito diferente, e a cabeça de não especialista naquela área, ou até do entusiasta, não serve. Tem que profissionalizar. Muito, muito bacana. Aprendi muito. Só isso. Obrigado, João. Antes de abrir a palavra aos colegas aqui, só colocar uma ponderação do Dr. Almir. Ele colocou que isso que o Dr. Ramon fala é fundamental. Por esse motivo, acima de 5 anos, eu peço sempre avaliação cardiológica para atividades físicas. Só considerando aqui para as pessoas que não o conhecem, o Dr. Almir é pediatra, um pediatra já longevo aqui na cidade, todo mundo conhece ele. Tá? Samara, por favor. Adorei a proposição do Almir do ócio aí, porque eu prescrevo geralmente meditação para alguns pacientes. Meditação, e aí tem várias técnicas, várias questões, eu pessoalmente faço há algum tempo, mas principalmente em bondade amorosa, e tem em compaixão, que é esse momento para trazer presença. Então, falta muita presença na vida da gente. Então, o exercício físico, ele traz para o corpo, ele tira da mente. A gente vive numa sociedade muito mental. E aí eu acho que essa função que a Cristina falou, que até o exercício, ele pode ser um mindfulness, né? E ele pode ser porque ele traz você para o aqui, para o agora. Na hora lá que você está lá no exercício, você está assim, já morrendo, é o momento que você está mais presente, sem sombra de dúvida, né? A mente, ela permite que a gente esteja em qualquer lugar nesse momento. Eu estou conversando com vocês, mas eu posso estar em Istambul. Mas o corpo não. O corpo, ele traz 100% de presença. E essas terapias corpo e mente, né, tanto essa questão do ócio, a questão da meditação, a questão do exercício físico, é uma recomendação, né, dentro do estilo de vida que pode vir de várias formas para vários pacientes, para a natureza. Então, cada paciente vai encontrar um pouco espiritualidade, então cada paciente vai encontrar um pouco esse caminho da atenção plena, da presença, né? E só porque acho que a gente não comentou, a gente falou, né, resistido, aeróbico, mas alongamento também faz parte, né, da prática acaba entrando aí um pouco dentro do resistido, geralmente a gente usa ele, aí seria 2 a 3 vezes por semana, e treinamento de equilíbrio, né, para os nossos pacientes idosos, com osteoporose, que são aqueles apoios que a gente faz unipodal, ou mesmo em Bosu, em base instável, que no Pilates eles priorizam mais, né, então é uma prática que ajuda. E uma outra impressão, queria até ver o que o Ramon acha, eu não sei se é da prática dele, a gente vê muito no consultório reumatismo de partes moles, né, tendinopatias, e eu vejo que a musculação, ele tem um enfoque muito em musculaturas grandes, sabe? Então, quadríceps, deltoide, trapézio e musculaturas também superficiais. E às vezes eu vejo que esquece um pouco das musculaturas pequenas, né? Então, manguito rotador, glúteo médio, mais um glúteo máximo. Eu tenho essa impressão também dessa diferença em um pouco do Pilates para a musculação, do Pilates fazer um pouco mais de músculos mais internos, a musculação priorizar grupos musculares maiores, até porque, né, para ganho mesmo de massa muscular. E aí eu vejo, às vezes, que há um benefício de ter essas duas, idealmente, no mesmo local, né? Mas às vezes a gente não consegue.
E aí eu vejo que tem para mim que trato muita tendinopatia, para mim é muito importante. Então, às vezes o paciente faz musculação, mas aí às vezes, eu recebo pacientes assim, pacientes que chegam com um deltoides, um braço assim, gigante, com tendinopatia de manguito. E aí, quando eu vou ver no plano prescrito para ele, não tem nada ali para manguito rotador, tem só mais para deltoide trapézio, que é mais superficial. Eu queria saber a opinião do Ramon, se ele tem visto isso também, como é que é isso, que eu vejo essa um pouquinho, essa um pouco diferente, assim, do foco de cada, mesmo que sejam os 2 exercícios resistidos, eu vejo um pouco do enfoque diferente. Sim, a gente, na musculação, realmente, se for pegar as fichas normais, o enfoque maior são em grandes músculos mesmo. Quando a gente quer que o paciente trabalhe um grupo muscular específico, principalmente por tendinopatia, realmente seria interessante a hora da gente pegar e mandar essa cartinha para o educador físico. Eu, por exemplo, há 4 meses atrás, eu tinha uma tendinite no ombro que estava começando a me limitar a alguns tipos de exercício. Eu mesmo cheguei para a personal e falei, ó, a partir de agora eu vou reduzir certas cargas e vou dar um enfoque em manguito. Resolvi o problema sem precisar fazer fisioterapia. Mas se for para deixar no geralzão, vai ser fichas mais ou menos iguais. Quando a gente quer alguma coisinha mais específica, é interessante que a gente pegue e oriente. Ó, eu preciso disso, igual, por exemplo, paciente que chega comigo com um histórico de síncope vasovagal. Eu pego e oriento, olha, eu preciso que dê um enfoque em panturrilha. Não é só fazer quadríceps, não é a panturrilha quando der tempo, uma vez por semana, não. Isso é importante, porque vai melhorar. Porque se deixar no treino básico, vai ser 3 vezes por semana, dividido de acordo com a ficha de cada um, uma parte para quadríceps, uma para posterior, um de panturrilha uma vez por semana, ombro de vez em quando, e o manguito só se doer. Então, a gente acaba que certas coisas é a hora que a gente tem que intervir mesmo de acordo com o que a gente quer daquela atividade. Eu vejo também, Ramon, um pouquinho de perfil. O que mulher malha, o que homem malha. Então, eu vejo muito, isso é muito clássico. As mulheres chegam para mim com muito problema de ombro e, às vezes, fazem academia e não malha, sabe, membro superior de forma adequada. E os meninos chegam para mim, às vezes, com problemas de quadril, joelho, assim, eu tenho recebido muito de ombro, eu falei desse caso, é engraçado você falar, né, de você, então, assim, porque eu tenho recebido pessoas jovens com tendinopatia de ombro e que malham pesado. E aí eu comecei a mandar as cartinhas, assim, falei, vamos aquecer manguito aí, porque é isso. E tem a parte, por exemplo, o preconceito da mulher com treinamento de membros superiores, vai da gente pegar e falar assim, minha filha, a chance de você ficar com um braço de homem de forma natural treinando é menor do que você ganhar na Mega Sena. Pode treinar com força, sem medo, não vai acontecer isso. Quem tem isso, não é naturalmente que tem, você não vai ficar desse jeito. Tá? Da mesma forma que a gente vê muito na academia, aquele perfil sorvetão, né? O camarada, o que ele tem de braço é 2 vezes o que ele tem de coxa. É o natural também, é o tipão de academia, mas se a gente orienta e pede, aí acaba mudando aos pouquinhos. Alexandre Patrus. O Alexandre vai ser interessante porque ele tem as 2 formações, né? Então ele vai ver dos 2 lados para a gente. Boa noite. Parabéns, Ramon. Aula muito importante. A colega também, Isabela. Eu tenho a formação nas 2 áreas, né? Mas o que eu queria colocar é principalmente sobre a insuficiência cardíaca, né, Ramon? Paciente com insuficiência cardíaca. E hoje a insuficiência cardíaca, né, do ponto de vista clínico, a anamnese, é dispneia e cansaço, né? Então, é aquele paciente que, para uma atividade pequena, ele já está tendo falta de ar, dispneia e o cansaço. Do ponto de vista de anamnese, né?
E muitas vezes o pessoal costuma fazer um ecocardiograma, por exemplo, e o ecocardiograma normal com fração de ejeção de 70%. Então, hoje existe a ICFEP, né, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e a ICFER, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. O temor que eu tenho, exatamente nessa questão de orientação, de caminhada, atividade física, é o indivíduo que tem a INCEFEP, né, porque a fração de ejeção vai estar normal, mas você não investigou. Então, o paciente com ICFEP, ele tem que ser investigado primeiro. Então, você vai fazer um teste egométrico, você vai ver se tem diabetes, se tem hipertensão, dislipidemia, história familiar de doença coronariana, né? Ausculta cardíaca, você tem alguma valvopatia. Então, é só para conscientizar disso, né? Que o exercício físico ajuda quem tem CFEP e para quem tem também a ICFER, mas depois que o diagnóstico já está feito, e que a investigação já foi extensa, porque esse indivíduo com fração de ejeção de 70%, você tem uma doença coronariana oculta aí, ele vai morrer na academia, né? Sim, então é mais para chamar atenção a isso, né? Hein? É aquilo que a gente tinha falado realmente a liberação não vai ser nem tão permissiva, nem segurando demais. A gente realmente vai ter que avaliar caso a caso para poder definir o que esse paciente precisa de investigação para ele poder fazer a atividade física de uma forma minimamente segura, pelo menos com mais tranquilidade. Exatamente. E às vezes um paciente que a gente olha ele fisicamente não acha nada, né? Um indivíduo magro, né? Eu ando assim, eu fiz isso, eu não fumo, não bebo, e às vezes ele tem uma história familiar absurda aí de morte súbita, doença coronariana, né? Ou ele tem uma doença valvar aí, uma estenose aórtica que ele não está sabendo. Então, e esse paciente vai cursar exatamente com dispneia e cansaço devagarzinho até ele não conseguir tolerar, né? Então, é mais para chamar atenção isso aí, principalmente dos médicos clínicos, né? Que não tem a cardiologia na base, né? A ICFEP hoje, inclusive, está sendo considerada uma doença metabólica, né? Porque o score de diagnóstico é basicamente uma doença metabólica, né? Obesidade, diabetes, pressão alta, então entra como uma doença metabólica mesmo. Então, e ela tende a se beneficiar, né? Com atividade física e perda de peso, né? Naquele paciente que consegue fazer. Exatamente. Mais alguém, pessoal? Muito boa discussão, né? Formidável. Bom, já que ninguém se manifestou, vou fazer as considerações finais. Inicialmente, eu quero lembrar a todos que amanhã nós teremos uma reunião presencial na nossa sede da Associação Médica, e é um tema muito interessante, que é o engajamento do terceiro setor. E nós temos um convidado que é o Wagner Moura, não é o ator, tá? Ele é o presidente da entidade Fraternidade Sem Fronteiras. Então, ele vai apresentar para a gente sobre esse assunto, como funciona a fraternidade e como é o operacional de uma instituição sem fins lucrativos. Acho que seria muito interessante contar com a presença de todos vocês, né? Reforçando aí. Um outro detalhe que eu gostaria de mencionar, nós da Associação Médica, sobretudo a doutora Isabela e eu, estamos organizando um evento esportivo para o mês de agosto, mais precisamente o dia 25 de agosto. E aí, Ramon, a sua presença também nos ajudando aí pode ser muito interessante, tá? Se você puder compartilhar com a gente. Nós estamos desenvolvendo a primeira corrida de rua da Associação Médica de Conselheiro Lafayette. Estamos aí amparados por educador físico, pessoas que são da área da corrida, com muita expertise. Fizemos a primeira reunião esse final de semana e estamos muito animados aí com esse projeto, esse desenvolvimento, tá? E, no mais, agradecer a presença de todos, a participação de vocês realmente abrilhanta o evento, as perguntas, as discussões, e, sobretudo, agradecer os palestrantes
Dr. Ramon Ferraz, maravilhosa, resumiu de maneira muito límpida o artigo que motivou essa reunião, e a doutora Isabela, concluindo aí também de forma muito brilhante, acrescentando informações muito importantes para nós. Vou dar a palavra para vocês, inicialmente a doutora Isabela e finalizando o doutor Ramon. Eu queria agradecer a oportunidade da aula e convidar todos para a nossa corrida em agosto, já tem tempo para todo mundo começar a treinar. Vai poder ser feito caminhada também, são 5 e 10 quilômetros, então quem não se sentir assim apto a correr pode caminhar, e vai ser uma grande festa, eu espero todo mundo lá. Inclusive, eu acho que eu consegui o apoio da SBEM Minas Gerais, então acho que a gente vai ter a presidente da SBEM aqui com a gente, correndo, inclusive, que vai ser muito bacana, e agradecer a todo mundo, e espero todos lá na corrida. Da minha parte, eu agradeço o Carlos e a Isabela pela participação, a Isabela pela paciência no final de semana para a gente conseguir montar a aula, porque realmente a parte de informática não é o meu forte, e nada que eu falei aqui, na verdade, é da boca para fora, realmente eu sou apaixonado com esporte, gosto de tudo mesmo, e assim, dentro dessa medicina cara que a gente tem hoje, qualquer receitinha que a gente faz, por mais que você possa tentar fazer o melhor para o paciente, sai caro. O mais barato realmente continua sendo a prevenção. Então, se a gente consegue melhorar o hábito dos nossos pacientes com relação aos hábitos de vida mesmo, pode ter certeza que, se não for com relação somente à saúde, questão de custo também vai ser importante tanto para eles como para o sistema de saúde. Então, realmente faz parte da promoção da saúde que a gente tanto fala, em que a atividade física foi tão menosprezada nos últimos anos e agora começa a ter um certo enfoque maior. E agradeço a todos aí pela participação. Para a corrida, acho que dá sim, até dá para treinar para não passar muita vergonha, porque não é meu forte, não. E complementando o que o Ramon está falando, a gente teve um lançamento de um anticorpo monoclonal que estimula a massa muscular, chama Bimagrumab, que também vai chegar aí, e daqui a pouco está todo mundo usando remédio para emagrecer, remédio para ganhar músculo, mas malhar direito e comer direito tá difícil. Então, assim, e aí chegam esses remédios caríssimos que todo mundo quer usar, mas ninguém quer fazer o básico. Muito bem, obrigado mais uma vez, pessoal. Boa noite a todos, tá? Bom descanso. Boa noite.